Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Santos. Vou estar com vocês aqui nesse ano de 2021 para a gente trabalhar junto a nossa querida física. Então, vou estar com vocês, a primeira série do ensino médio no ano de 2021, para a gente dar início a essa trajetória dessa disciplina que muitas vezes no início acabam ficando com medo, mas depois ao longo do ano acabam se apaixonando, acabam cada vez gostando mais dessa disciplina. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é a física. Então, para a gente estudar essa disciplina, a gente precisa primeiro ter uma noção do que é, do que se trata. Então, o que é a física? Então, a física ela vai ser o ramo da ciência que estuda a natureza e os seus fenômenos. São diversos fenômenos que acontecem na natureza. Tudo começou se perguntando por quê? Por que que isso acontece? Então, um dos ramos da ciência que estudam esses fenômenos é a física. Então, fenômenos como, por exemplo, por que que o sol brilha? Por que que o céu é azul? Por que que o trovão faz tanto barulho, faz tanto ruído? Por que que o fogo queima? De onde surgem as ideias? Tudo isso, quem busca a resposta para essas perguntas é a física. Quem traz resposta para essas perguntas é a física. Então, ao longo da nossa trajetória, ao longo desse ano, ao longo dos próximos anos, vocês vão aprofundar respostas para perguntas como essas e outras tantas. Então, para que serve a física? Então, a gente já viu o que é, mas a gente vai perguntar agora para que serve a física. Então, a física, ela desenvolveu, conforme a gente estava evoluindo com a física, ela favoreceu o desenvolvimento da sociedade ao longo da história. Então, atualmente, por exemplo, a gente vê que a tecnologia ela avança rapidamente. Então, um dos ramos, uma das ciências que favorece essa evolução cada vez mais rápida da tecnologia é justamente a física. Então, vocês, por exemplo, podem estar assistindo essa aula pelo celular, assistindo essa aula pelo computador. Tudo isso foi desenvolvido graças ao favorecimento da física. Então, GPS, então hoje em dia para você chegar em determinado local que você não conhece, você não precisa ficar perguntando. Às vezes pode até fazer isso, mas não precisa ficar necessariamente perguntando para uma pessoa em cada esquina como chegar em determinado local. Você pega o celular, coloca lá o endereço até onde você quer ir e rapidamente, graças aos satélites, ao GPS, você consegue ter um caminho, às vezes um caminho até que faz você pular alguns locais que tem trânsito, ou ir mais rapidamente. Tudo isso graças à física. E para que não serve a física? Então a gente vai ver agora esse exemplo do para que não serve a física. Então, a gente vê o gráfico desse jogo, a gente está vendo aqui a cena desse jogo, bastante conhecido, e a gente percebe como que o motoqueiro está se deslocando. Então a gente percebe claramente aqui que a física não está presente, não da forma como a gente vê no nosso dia a dia. Então, para que não serve a física? Para situações como essa. Então, a gente percebe que ele está flutuando na sua motocicleta e a gente vai ver como é que isso vai terminar. Sei que muitos de vocês já podem até ter visto essa cena em alguns locais, mas vamos ver como é que isso vai terminar. A gente já começa a notar aqui que tem um avião se aproximando, né? Ele está se aproximando do avião e a gente vai ver como que isso vai terminar. Então a gente percebe ó, que a parte de trás do avião está aberta e aquele rapaz que saiu lá de trás da montanha, ele acaba entrando nesse avião com a sua motocicleta. Então a gente percebe que nesse vídeo as leis da física foram completamente negligenciadas. A gente vê que na vida real isso não vai acontecer. Então a física não serve para situações como essa, serve para situações do nosso dia a dia, para a vida real. E a gente vai começar agora a abordar um pouquinho mais da matéria, nossa primeira matéria, e tem até um selo aqui em cima que é importante vocês anotarem isso, vocês terem conhecimento disso, porque é a primeira parte essencial em termos de conteúdo. A outra foi parte de conhecimento, a gente entendeu o que é a física, para que serve a física, para que não serve a física, e agora vamos para um pouquinho mais de conteúdo. Então, primeiro, a gente vai falar sobre as grandezas físicas. O que são as grandezas físicas? As grandezas físicas, elas são grandezas que a gente vai poder avaliar a física, vai avaliar os fenômenos através dessas grandezas, dessas propriedades. Então, as grandezas físicas já podem ser, essas propriedades, elas podem ser divididas em dois tipos, em duas classes. A gente tem as grandezas escalares
e as grandezas vetoriais. Vamos definir aqui primeiro as grandezas escalares. As grandezas escalares são aquelas que, para estarem completamente definidas, elas só vão precisar de duas informações. Que informações são essas? Só vai precisar de um número, certo? E uma unidade. Então, um número e uma unidade. Então, a grandeza escalar, para estar completamente entendida, completamente compreendida, só vai precisar de duas informações, um número e uma unidade. Então, a gente tem exemplo aqui, temos massa, tempo e comprimento. Se perguntar, por exemplo, quanto tempo dura o primeiro tempo de uma partida de futebol? Vocês vão falar o quê? 45, que é o número, e minutos. Por quê? Poderia ser 45 horas? Poderia ser 45 horas. Poderia ser 45 anos? Poderia ser 45 anos. Poderia ser 30 minutos? Poderiam ser 10 minutos? Poderiam. Então, essa informação, o tempo de duração de uma partida de futebol, a gente pode compreender que é uma grandeza escalar, porque para eu compreender totalmente a ideia, eu preciso de duas informações, o número e a unidade. Então, massa, se eu falar comprar quantos quilos, quanto vem um pacote de farinha de trigo? A gente vê lá, tem só que um quê? 1 grama? Uma tonelada? Não, vem 1 quilograma. Então, número e unidade. Comprimento, se perguntar para você qual é a sua altura, você vai falar 1,60 ou 1,70, mas 1,60 o quê? 1,60 quilômetros, 1,60 centímetros, 1,60 milímetros? Não, 1,60 metros, 1,70 metros. Então, a gente precisa do número e da unidade. Grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais são aquelas que, para estarem completamente definidas, elas precisam, na verdade, de 4 informações. As escalares precisam de 2. As vetoriais precisam de 4 informações. Que 4 informações são essas? Elas precisam do número, que aqui a gente também vai chamar de módulo. Elas vão precisar de uma unidade, vão precisar informar a direção e vai precisar informar o sentido. Então, 4 informações a gente vai precisar para definir completamente uma grandeza vetorial. Então, imagina, por exemplo, vamos falar aqui um pouquinho da força. Imagina que eu tenho que eu estou com esse controle aqui de slide. E eu vou aplicar uma força sobre ele. Eu posso falar que eu vou aplicar uma força sobre ele de 10 newtons. Aí eu já tenho o quê? Já tenho um número e já tenho uma unidade. Ah, mas o que é newton? A gente vai ver lá na frente o que significa essa unidade. Mas por enquanto eu só vou informar para vocês que newton é unidade de força. Então eu vou aplicar nele uma força de 10 newtons. Já está completamente entendida essa informação? Não. Por que não está completamente entendida essa informação? Porque eu posso aplicar uma força de 10 newtons empurrando para lá, posso aplicar uma força de 10 newtons puxando para cá, posso aplicar uma força de 10 newtons levantando esse controle, posso aplicar uma força de 10 newtons empurrando esse controle para baixo. Então, além do número, que é o módulo, e além da unidade, que foi newton, eu tenho que fornecer mais duas informações. Qual é a direção? E aqui em direção a gente vai se perguntar o quê? Ao longo de que eixo que eu estou aplicando essa força? Ao longo do eixo horizontal ou ao longo do eixo vertical? A gente geralmente vai decompor o nosso eixo nessas duas. Vertical, horizontal, às vezes a gente deita um pouquinho ali o papel para a gente sempre ajustar no horizontal e no vertical. Então a gente pode aplicar a força na direção vertical, na direção horizontal, certo? Só que, mesmo que eu esteja aplicando essa força na direção horizontal, tá certo? Ao longo aqui, né, deitado, a linha do horizonte, sempre vamos associar isso para lembrar, a gente pode aplicar essa força empurrando para lá, né? Ou a gente pode aplicar essa força puxando para cá. Então, sabendo a direção, eu preciso informar o quê? Dentro desse eixo, ao longo de que sentido que eu estou aplicando essa força? É da direita para a esquerda?
É da esquerda para a direita? É de cima para baixo? É de baixo para cima? Então a gente precisa, no caso da força, a gente precisa informar isso. Número, que é o módulo, unidade, direção e sentido. Outro exemplo, velocidade. Se eu falar que um carro está a 50 km por hora na Estrada dos Bandeirantes, beleza, eu já sei já o número, que é 50, já sei a unidade, que é quilômetro por hora, mas eu perguntar, ele está indo no sentido pontal ou está vindo no sentido taquara? Então eu preciso informar o sentido. A direção vai ser ali no sentido, né, horizontal, porque, por exemplo, sentido vertical seria um foguete decolando, certo? Então o carro, a velocidade, também é um exemplo de grandeza vetorial, precisa dizer a direção, precisa dizer o sentido. E a aceleração também. Lembrando que isso aqui, né, a velocidade e a aceleração vão ser alvos dos nossos primeiros estudos aqui quando a gente entrar em cinemática. Tenho certeza que todo mundo vai gostar de calcular a velocidade, calcular a aceleração. E aqui, os últimos pontos aqui da nossa primeira aula é que a grandeza ela está relacionada a algo que pode ser medido, é uma propriedade que pode ser medido. E ela vai ser, na verdade, uma medida comparativa. Ela vai ser comparativa em relação ao que a gente chama de unidade de medida. Então, se você, por exemplo, for comprar leite, comprar um refrigerante, o volume daquela substância, você geralmente vai ser dado em litros. Se eu for comprar lá pão, comprar um biscoito, a grandeza daquilo dali vai ser a massa, que vai ser dada em quilogramas. O tempo da aula, o tempo de uma partida de futebol, geralmente vai ser dado em minutos. Claro que a gente precisou definir, a gente precisou tomar como padrão o que é o litro, o que é o minuto, o que é o grama. Essa aí depois a gente vai abordar direitinho o que significa cada uma dessas grandezas, dessas unidades de medida, assim dizendo. Mas, por enquanto, é só ter noção que para volume a gente pode usar o litro, para massa a gente pode usar o quilogramas, para tempo a gente pode usar minuto. Pode usar também hora, pode usar segundo, pode usar o ano, certo? Então, litro, quilograma e minuto são unidades de medida estabelecidas por convenção. Agora, algumas medidas, como eu acabei de falar, o tempo pode ser medido em diversas unidades de medida. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, eu vou dar uma aula de 50. De 50 o quê? De 50 minutos? De 50 horas? Então, para poder evitar essas confusões de unidade, de grandezas que têm diversas unidades, a gente precisou definir. Porque, por exemplo, o comprimento, ele em muitos lugares, ele é medido com, por exemplo, pés. Isso vem lá da história que antigamente a unidade padrão era o pé do rei. Só que, por exemplo, mudava o rei, mudava o tamanho do pé dele. Então, o que antes era, eu tinha um terreno de 10 pés, se entrou um rei que tem um tamanho de pé menor, agora o meu terreno tem um número maior de pés, né? Porque cabem mais pés ali dentro. Então, para evitar essas confusões de eu estou medindo a temperatura, por exemplo, em graus Celsius, eu vou para outro país, está lá em Fahrenheit. Então, para poder padronizar isso, definiu a unidade SI. A unidade SI nada mais é do que a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Então, sigla SI é o Sistema Internacional de Medidas. Ele vai trazer para a gente de acordo com determinada grandeza, ou seja, determinada propriedade, eu vou ter que usar aquela minha unidade. Então, se eu estou falando de comprimento, minha unidade tem que ser o metro. Se a grandeza é massa, minha unidade tem que ser o quilograma. Se eu estou falando de tempo, minha unidade tem que ser o segundo. Temperatura, o Kelvin. Corrente elétrica, ampere. Quantidade de matéria, mol. Intensidade luminosa, o candela. Então, essas são as nossas grandezas de base. Por que grandezas de base? Porque essas são as 7 grandezas de base, certo? 7 grandezas de base, que vão dar origem a todas as outras grandezas da física. E essas são as unidades que, se eu estou falando internacionalmente, eu tenho que usar essas grandezas nessas unidades que estão apontadas aqui, certo? Então, gravem isso. Unidade SI de tempo, segundo.
Unidade SI de comprimento, metro. Unidade SI de massa, quilograma. Perfeito? Qual outro exemplo aí? Temperatura, Kelvin. E aqui a gente tem um exemplo, só a título para a gente encerrar nossa aula. A título de exemplo, a gente tem nossas grandezas derivadas. Essas grandezas aqui, elas são oriundas das nossas unidades, das nossas grandezas de base. Então, a gente tem várias aqui, certo? Por exemplo, a área vai ser o metro quadrado, porque a área a gente pode entender como sendo dois comprimentos multiplicados entre si. Como unidade SI de comprimento é metro, vai ser metro vezes metro. Então, metro quadrado. E todas as outras unidades aqui que a gente vai desenvolvendo ao longo do ano. Então, certo, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, então a gente tem aqui os nossos endereços de contato. Então, vocês podem tirar dúvida pelo e-mail, né? lsantos@aplicacal.rio.br, via Class App ou Microsoft Teams. Então, estamos juntos aí para esse ano de 2021. Muitos desafios, mas a gente vai conseguir vencer todos eles, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.